Seja bem-vindo, você está aqui no HUD Cine, eu sou o Red, o seu anfitrião aqui do canal, e é uma grande honra ter você aqui, meu pequeno Screamer. E é assim, devido a este comentário, eu resolvi gravar esse vídeo para dizer o porquê que eu acho, né, que a Kate Roberts, que no caso é a tia da Sidney Prescott, a mãe da Jill, morreu pelas mãos dessa pessoa. Aí você tire suas próprias conclusões e coloque aí no comentário se eu estou certo, se eu estou errado, se eu estou viajando ou não. Primeira informação que eu quero que você guarde para poder chegarmos à conclusão deste meu pensamento. Essa cena aqui é a primeira morte, no caso, a segunda morte, né? Vamos dizer assim, do filme. Que no caso é a sequência aí da Jenny e a Marnie. A Jenny Randall e a Marnie Cooper. E eu quero que você guarde essa informação. Olha isso. Boa, vamos aqui, deixa eu voltar um pouquinho. Presta atenção neste detalhe. Olha esse corpo sendo arremessado. Bom, já sabemos que são dois assassinos, que no caso é o Charlie e no caso é a Jill. Dos dois, a minha opinião é a seguinte: quem arremessou esse corpo aí, no caso, foi o Charlie, né? Acho que dos dois é o único que teria força suficiente para arremessar uma pessoa que tem aí entre 50 e 60 quilos, né? Seria o Charlie. Porque já imaginou, cara? Bom, você sabe quanto pesa 50 quilos? É um saco de cimento. Imagina, cara, um saco de cimento. Você conseguiria arremessar um saco de cimento através da janela como esse corpo foi lançado? Tudo bem que é filme, a gente não pode levar muito na lógica, mas se a gente for levar em consideração a cena e no caso os aspectos do filme, eu consideraria que no caso quem arremessou esse corpo foi o Charlie. Bom, perante essa cena a gente já vê que o Charlie, por mais aí que o aspecto dele seja de um frango, né, ele tem uma certa força, pelo menos dentro do filme. Ele tem uma certa força, porque assim, ele arremessou uma pessoa de, sei lá, 1,60 m, 1,65 m, deve ter, sei lá, os seus 50, entre 50 e 60 quilos, ele arremessou pela janela. Guarda essa informação. Segunda informação, e aí elas fogem aí subindo a escada e coisa e tal, estão subindo a escada, bom, aí a Jill entra, a Sidney entra e fecha a porta, né, e nós sabemos que, no caso, quem tá lá fora mascarado é o Charlie, e aí, de repente, como exterminador do futuro, né, o Charlie quebra a porta, passa pela porta, né? Arrebenta a porta no estilo Exterminador do Futuro aí, cara. Ó, no Exterminador do Futuro. Então, né? Volta aquele mesmo raciocínio. Ele tem uma força dentro do filme. Ponto. Agora, guardou essa segunda informação? Vamos para a terceira informação. Aqui já, no caso, é o ato 3, né? Ó o spoiler. Oh, meu Deus, ele vai dar spoiler de Pânico 4. Bom, aqui já temos a revelação e coisa e tal. E aí, dentro dessa cena, a gente tem duas coisas. Vamos... De tudo. Ó. Fiz imagens ótimas do Rob morrendo. Melhor do que a Jenny, a Marnie e do que a Olivia. Bom, aí, ele falou que resolveu tudo. E aí ele fez imagens mais legais aí, no caso... do Rob, né? Ele fez imagens legais do Rob, mais legais aí do que a da Jenny, da Marnie e da Olivia. Então ele tecnicamente, no caso, nessa cena aí, ele reivindica a autoria desses 4 assassinatos. Então sabemos que ele efetuou esses 4 assassinatos. Beleza? Essa é uma informação. Ele reivindicou os 4. Então os 4 nós temos certeza que foi ele. E aí, essa aqui, ó. No caso, o namoradinho aí da Jill, né? Um atleta, um rapaz aí de estrutura maior do que a do Charlie, e o Charlie rendeu ele, cara, tipo, subjugou o namoradinho aí da Jill aí, cara. Então, velho, e esse cara é um atleta e coisa e tal, e blá blá blá, e aquilo que eu te falei, o Charlie, ele só parece ser um frango, mas ele não é um frango, ele é forte o suficiente pra passar por uma porta, pra arremessar um corpo de 60 quilos aí por uma janela, e no caso render um atleta, né, um jogador de futebol americano aí da universidade, da escola, você tá entendendo? Então, se ligou nos três aspectos que eu quero colocar aqui pra você. Agora, vamos pra cena mesmo, Deixa eu tentar achar aqui. Tudo que pode fazer.
Aqui. Essa aqui é a cena em questão, né? A Sidney entra aí no quarto da Jill, vê que possivelmente ela foi pra casa da Kirby, mas isso aqui pode ser, no caso aí, um álibi pra ela, né? Deixar um álibi aí que ela foi pra Kirby. E aí ela encontra a Kate, a mãe da Jill, e aí as duas tentam entrar em contato com a Jill, não conseguem, e coisa e tal, e aí conversa vai, aí vamos na casa da Kirby, aí elas correm pra porta de fundo, do fundo da casa. E elas se deparam com quem? Com o Ghost. Qual dos dois? É o Charlie ou a Jill? Não sabemos. Por quê? Porque logo na sequência elas fecham a porta, correm em linha reta, linha reta, né? Qual que é a distância mais curta entre dois pontos? Uma linha reta, tá? Então elas correm em linha reta, e isso aí, cara, se você for ver no filme, dá em torno de 3 segundos. 3 segundos, tá? De uma porta para outra. E aí quando elas abrem a porta da saída principal aí da frente, elas se deparam com quem? Com o Ghost. Então significa o quê? 3 coisas, né? Pode ser 3 coisas. Ou estão os dois aí na cena, e é o que eu acho, né? Não tem como no caso aí, o Charlie tá na porta dos fundos, sair correndo, né? E aparecer na porta da frente. Pra mim, nessa cena, estão os dois aí, tá? Pode ter sido um erro aí de sequência? Pode ter sido absurdamente um erro de sequência, né? Porque aí, no caso, a Jill estaria na casa da Kirby. Pode ter sido um erro de sequência? Pode. Que se dane, cara. A franquia não é pra ser levada a sério. Mas vai. Já que tem comentários como esse, a gente tenta aqui entender, né? O porquê que pessoas acham isso ou acham... Mas, enfim. Na minha opinião, os dois assassinos estão nessa cena, né? Porque ele aparece na porta de trás e em 3 segundos ele aparece na porta da frente. Então os dois estão aí, tanto a Jill quanto o Charlie, tá? Agora se você falar assim, mas a Jill estava na casa da Kirby, então temos um terceiro aí? Você tá entendendo? Não é o caso, né? Não é o caso. Sabemos que é o Jill, sabemos que é a Jill e sabemos que é o Charlie. E aí no caso, né, as duas fecham a porta aí na mão desse killer, né? Aí vem aquela teoria, mas elas duas bateram a porta no braço desse killer, e quando aparece lá a Jill, ela não está com nenhum hematoma no braço. Que lógica tem isso? Que lógica você tem em pensar assim? Porque assim, se você pensar nessa lógica, você descarta todas as pancadas que o Ghostface toma durante o filme, desde lá de 1996 até agora. Ele tomou várias pancadas, tomou até garrafada na cabeça, e quando ele tira a máscara no ato final, nenhum hematoma evidente. Beleza? Então não leve isso em consideração. Não leve essa... Não abra a boca pra falar uma coisa dessa, porque não faz sentido, tá? Só pra constar. Porque se fosse assim, tinha que ter uma lógica em todas as cenas, né? E no primeiro filme, sabemos que o Ghostface tomou até garrafada na cabeça. Mas enfim. E aí, cara, que vem a lógica. Quer dizer, então, que no caso aí não é a Jill, né? No caso aí é o Charlie que tá aí, né? Na porta. Beleza, é o Charlie. Vamos lá. Ele tem força pra arremessar uma pessoa de 60 quilos. Ele tem força para dominar um jogador de futebol, né, um atleta maior do que ele, com massa muscular mais do que ele, certo? Ele tem força para derrubar uma porta, para quebrar. Ele não derrubou, ele simplesmente derrubou. Ele quebrou a porta, ele destruiu a porta. E aí ele não tem força, para abrir essa porta aí com uma senhora de idade, né, e a Sidney Prescott. Ele não tem essa força. Ok. Tá? Ele não tem essa força, ele simplesmente não tem essa força. Simplesmente ele consegue ser dominado aí. Mas você vai falar assim, mas a cena pedia isso. Tá bom, velho. Beleza, então. Então não segue com lógica. Beleza? Não segue com lógica. Mas enfim, você entendeu a mecânica da coisa? E aí temos a senhora facada aí, né? Pela caixa de correio, que pra mim foi uma sacada bem legal, né? Tipo, uma mensagem. Veio por onde vem as cartas. Achei incrível isso. Mas enfim. Então vamos lá. Entendeu o porquê que eu acho que quem matou no caso foi a Jill e não o Charlie? Por causa desta cena aí, cara. Quer dizer que ele não teve... Tipo, primeiro, tá os dois aí na cena, certo? Tá os dois aí na cena. E aí, no caso, esse Ghostface da porta da frente não tem força para abrir a porta aí, no caso, né? Ele no caso assim foi impedido por uma senhora de idade e uma mulher, no caso, se fosse o Charlie, né? Isso se justificaria, no caso, se fosse a Jill aí, né? A Jill nessa porta de entrada, certo? Que aí faz todo sentido, e aí ela não tem força suficiente, né? Duas mulheres, ela não teve força suficiente para abrir a porta. Elas conseguiram fechar a porta e ela
e coloca a faca pela caixinha do correio, ok? Esse é o meu raciocínio para essa cena, e é por isso que eu acho que a Jill matou a própria mãe, a Kate Rabbit, por causa disso, você entendeu? Mas, enfim, ache o que quiser. Mas na cena tá os dois killers aí, né? Porque um tá lá na porta de saída e um tá na porta de entrada, e isso é óbvio, né? A cena mostra isso, cara. Foram 3 segundos de uma porta para outra. Ou não tem como, ele pulou a casa, ele simplesmente pulou a casa e apareceu na porta da frente. Não faz sentido isso, tá ligado? Então estão os dois aí. No caso, quem tava lá atrás, na porta de trás, seria o Charlie, e quem tava aí na porta da frente seria a Jill, e foi ela aí que tava na porta, que forçou a porta, não conseguiu, e aí atingiu a própria mãe aí, enfim. Isso faz lógica pra mim, isso tem uma certa lógica pra mim, e pra você. Eu quero que você coloque aí nos comentários o que você acha. Quem matou a Kate Roberts? Se foi o Charlie ou se foi a Jill? Se você ainda não é inscrito no canal, convido você a se inscrever, deixar o seu like, e até a próxima, pequeno Screamer. Tamo junto e segue!